vida normal. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Aliás, eu queria até falar para o Carlos Alberto que eu tenho memórias de criança assistindo com meu pai a Praça é Nossa, então tenho muito carinho pela Praça é Nossa e pelo Carlos Alberto. E também o Diogo Portugal, que eu acompanhei ele bem no começo, lá que ele ia fazer as apresentações. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. E na questão de texto de humorista, como é que faz para você aprimorar o texto? Só se apresentando mesmo? Ou uma ajuda assim de algum profissional? Como é que vocês fazem para aprimorar o texto? E quando vocês veem que o humorista é bom pelo texto? Quem é que vai responder, eu ou ele? Os dois, podem escolher a ordem. Pode falar. Fala você. Primeiro o mais velho. Meu processo de criação é assim, às vezes eu penso em assuntos, né, e que eu acho que podem gerar piada. Daí eu vou lá, penso em todas as possibilidades de piada sobre aquele assunto, né? Às vezes, por exemplo, na Comédia ao Vivo, a gente tem um quadro que é o desafio. Então, às vezes, o tema vem até no dia, sabe? Você tem que... Eu não faria aquela piada se eu não tivesse essa necessidade de fazer, né? E isso acontece também ao longo do show, assim, às vezes você precisa fazer coisas novas para o teu público e tal. Então, eu tento fazer a matemática, vamos dizer, da piada, o começo, meio e fim, né, a hora do punch, mas aquilo não é nada até eu fazer. No palco, às vezes, não funciona a primeira vez, aí eu tento melhorar. Eu acho que o exercício de estar no palco, para quem faz stand-up, é o melhor, vamos dizer assim, é a melhor aeróbica mental. Tanto que nesse momento que a gente está tudo parado, que ninguém está fazendo, eu fiz um evento online para uma empresa esses dias e foi legal, mas eu senti a maior dificuldade, inclusive, de lembrar as minhas próprias piadas. É difícil. Você tem que estar sempre... Sem a claque é o combustível. Sem a claque é complicado, né? Antes do Carlos Alberto responder, o Diogo falou que ele vai e testa, né? A gente que faz stand-up testa no palco. Agora, ô Carlos... no caso de quando, por exemplo, o senhor era roteirista da família Trapo, não tinha como testar a piada e ver se funcionou ou não. Como que é esse processo aí, complementando a pergunta do Alba aqui? A família Trapo foi uma coisa louca, porque naquela época não havia equipe de redatores, cada um escrevia o seu programa. Por exemplo, meu pai tinha a Praça da Alegria. Uhum. Eu tinha um programa chamado É Uma Graça, Mora, que esse Mora era a época do Roberto Carlos. Sim, da Jovem Guarda. Era eu que escrevia. Aí um dia o Newton Travesso e o Tuta vieram falar comigo se eu podia escrever um programa com o Jô, porque o Jô fazia dupla comigo na praça. E se eu topava, que aquilo era uma novidade. Maravilha. E foi a coisa mais louca que aconteceu, porque o Jô é um gênio, isso vamos botar ele. O Jô é um gênio, Eu ia para a casa dele e nós montávamos, a gente fazia um briefing, vamos dizer assim, do que era o programa. Então a gente botava numeração. Número 1, Zelone entra assim, vai falar sobre papapá. Número 2, a gente fazia sempre para terminar em pares. Ou 10, e aí o Jô escolhia, Roberto, você quer qual? Eu dizia, eu quero 1, 3, 5 e 7. Eu ia para casa, escrevia a minha parte. O mais louco disso tudo é que, para não ter ciúme, que tinha ciumeiro, o Golias, por exemplo, queria que só eu escrevesse para ele. É mesmo? Não, humorista é ciumento pra caramba. Não, mas é legal saber. Não é legal, não. É legal, porque... Você sabe que não é. Porque o cara Carlos Alberto escrita. O Carlos Alberto sabe o que é humorista ciumento. A vaidade. Não é. Meu, mas você entendeu o ciúme do cara? Vaidade de humorista. Ele queria que o Carlos Alberto escrevesse. Porque ele sabe. Tem isso, não tem, Carlos? Confia no texto. Confia porque você sabe o que cabe na boca do Golias. Era isso, não era? Que cabe na boca. Porque nós começamos juntos, né? Fazer show em circo, na rua, em cima de caminhão. Pô, a gente tinha uma afinidade. Então, olha a loucura que era. Vamos supor que a primeira parte fosse minha. Tinha que ter 4 páginas. A minha parte tinha que terminar na última linha da página 4, porque a parte do Jô começaria na primeira linha da página 5. Olha que loucura. Porque nós compramos uma IBM, estava saindo aquelas de rodinha, lembra? Sim, lembro, a elétrica.
É isso, nós compramos a máquina igual. Então ninguém sabia quem escrevia o quê. Isso é uma coisa de louco. Isso Que da hora. é uma loucura. Na praça, eu comecei há 33 anos atrás, quando eu vim para o SBT, eu escrevia sozinho. Eu fazia o programa inteiro sozinho, porque não conhecia ninguém. Aí surgiu o Magalhães. Depois surgiu o Sérgio Valesim. E eles começaram a ajudar. Então nós três escrevíamos. Com o tempo, alguns artistas, principalmente esses atuais, os antigos não. Os antigos não. Era texto nosso mesmo, de nós três. Os atuais, muitos vieram do stand-up. Então eles têm a graça própria, que é o caso do Matheus, do Manfrini, do que faz o Bêbado. O cara já traz o texto, né? Da Marley. Essa turma escreve o texto deles. Só que tem duas coisas, Emílio, que eu não abro mão. Edição. Exatamente. É do texto final, a redação é minha, só vai pro ar aquilo que eu aprovo, e a edição sou eu quem faz. É, aí que tá o segredo da bagagem. Grava quem quer, edita quem pode. Por isso o cara é líder de audiência na reprise. É lógico, é lógico. O Carlos Alberto sabe tudo. E tá lindo com essa barba. Tá parecendo o Smurf. Papai Smurf. Papai Smurf. Papai Smurf. Parece o Sean Connery.